Olá, olá, tudo bem? Então bora lá, professores cursistas. Nesse vídeo, então, nessa videoaula, a gente continua discutindo o texto da Lígia de Assunção Amaral. E aí, a gente volta aqui um pouquinho, vem um pouquinho, né, para fazer a discussão sobre o poder do encontro, né? Sobre o poder que ela traz, que é psicológico, que faz um movimento social e faz um movimento de a gente rever os nossos preconceitos, os nossos mitos. Então, o que que a autora fala? Que o mito, ela pensa como se fosse um abismo que separa a realidade de todos os nossos, estereótipos em relação à pessoa. E aí, ela traz que os preconceitos, os estereótipos, os estigmas tiram a gente de poder ver a pessoa real. Então pensa assim, ó, ela faz uma comparação em relação a castelos e crocodilos. Então vamos pensar na lógica, na leitura dela, que a pessoa com deficiência é um castelo, né, um castelo grande, bonito, cheio de coisas para a gente descobrir dentro desse castelo. Só que para chegar nesse castelo, a gente vai precisar passar por um lago de crocodilos, eh que estão todos pulando, né. Então, é é um fosso repleto daquele castelo medieval, cheio de crocodilos. Então a pessoa com deficiência está lá vislumbrada na frente, só que antes da gente poder chegar até lá, a gente vai precisar rever preconceitos, estereótipos e estigma. Eh, então o que que ela fala pra gente? Que a ponte movediça é o poder do encontro, é a oportunidade do encontro, que pode ser ao vivo e a cores, ou pode ser através de um vídeo, de um livro, uma pessoa do Instagram que você conhece, pode ser de diferentes formas. Então o que que a gente precisa? Perder o medo dos crocodilos, né, perder o medo de vivenciar essa questão, e se oportunizar a atravessar a ponte para chegar no castelo, né, que não é um movimento que ela indica que pode ser simples, porque a gente vem carregado de vários mitos e estereótipos, mas que é um movimento necessário. A autora, então, traz a discussão sobre uma generalização indevida, que seria assim, então, por exemplo, se uma pessoa com deficiência tem determinadas características, todas as pessoas com a mesma deficiência também vão ter determinadas características. Então, por exemplo, se uma pessoa é autista nível de suporte 3, outras pessoas autistas níveis de suporte 3 também vão ter as mesmas características. É, a outra também que ela diz, que eu gosto muito dessa discussão, é o contágio osmótico. Então, um contágio osmótico é assim: a pessoa com deficiência se reconhece que ela vive muitos preconceitos pela questão das barreiras atitudinais. Então, se eu estou perto dela, eu vou vivenciar na lógica, psicológica, os mesmos preconceitos que ela vivencia. Então, é como se fosse uma contaminação. Então, tem muitas pessoas que têm pavor dessa contaminação, têm medo dessa aproximação, pelo medo de vivenciar os mesmos estigmas e preconceitos que essa pessoa tá vivendo. E aí, isso culmina nas barreiras atitudinais, que é essa barreira para o encontro, que é a gente não ter a predisposição do encontro, que a gente não se possibilite de atravessar a ponte movediça, né, vivendo tudo que tem relação com o nosso contexto histórico social, que nos forma enquanto pessoa, enquanto ser humano. E aí, ela traz que o preconceito, ele faz que a gente tenha atitudes psíquicas desfavoráveis a esse conhecimento, da pessoa, né. E aí a gente faz isso pela plenitude, pelo desconhecimento das nossas próprias reações diante do outro, tá, né. E tudo isso, né, o preconceito, os nossos mitos, os nossos estereótipos fazem como um filtro na nossa percepção, que a gente não consiga, olhar o outro, né, na sua plenitude, olhar o outro na sua verdade, olhar o outro como ele é. O que ela traz também, que aí a gente traz alguns estereótipos, e esses estereótipos, eh,
faz que são criados, né, pela televisão, pela mídia, pelo contexto, esses estereótipos nos trazem, essa perspectiva de achar que o outro é como a gente imagina, como a gente constrói essa imagem antes da gente conhecer. Então, por exemplo, ela coloca que se puxarmos pela memória, encontramos vários deles presentes no nosso cotidiano. E aí ela amplia a discussão além da discussão da deficiência. Então, negros, judeus, homossexuais, prostitutas, loucos. Alguns programas de televisão, inclusive, fazem piada, colocam isso como se fosse o preconceito, né? Como se estereótipos construídos fossem possibilidade de riso, de comédia, de vivência, ela traz isso no texto dela também. E aí, ela traz alguns estereótipos particulares, então, em relação à deficiência. Então, na perspectiva dela, então, um dos estereótipos da pessoa com deficiência física é que ele ou vai ser revoltado ou ele vai ser gênio. A pessoa cega vai ser acordado ou ele vai ser sensível, ou ele vai ser um gênio musical. A pessoa surda vai ser isolado ou impaciente. E a pessoa com síndrome de Down vai ser a meiguice personificada. E aí eu trago aqui para vocês alguns influenciadores digitais que são vêm trazer para a gente um pouco da luta anticapacitista. Esses aqui estão no Instagram, tá? Por exemplo, a Cacai Bauer. Ela coloca vários vídeos que ela está dançando, que ela está bebendo cerveja. E aí ela é criticada porque como que ela tem síndrome de Down e dança, né? Dança funk. Como que ela tem síndrome de Down e fica na festa, faz o churrasco. Que as pessoas com síndrome de Down devem estar infantilizado e brincando. A Ana Clara, ela é palestrante e jornalista, e ela traz muitos vídeos que vai trazer um pouco das perguntas que fazem para ela, da liberdade que as pessoas querem ter sobre o corpo dela, das decisões dela. E aí é bem interessante, né? Legal para trabalhar os influenciadores com os adolescentes também, que é uma linguagem, ou com os alunos da pedagogia, que é uma linguagem que está bem presente. O Léo Castilho é uma pessoa surda que dançou com a Anitta, com Pablo Vittar, tem uma vida muito ativa, ele se diverte, ele é adulto, porque é uma outra questão que se identifica é a infantilização da pessoa com deficiência. O Ivan Barón, né, ele vai trazer agora, acho que é o influenciador do MEC, alguma coisa assim. Ele subiu a rampa com Lula, é alguém que hoje tem muito prestígio, que cresceu em relação à influência digital. E aí ele vai trazer um pouco da discussão de tirar a pessoa com deficiência enquanto coitadinho, né, enquanto impotente, e vai trazer toda a potência da pessoa com deficiência. E o que que ela diz? Que a gente tem 2 caminhos em relação a esse movimento interno que a gente vive. Um deles é a gente esconder a nossa cabeça na areia como os avestruzes fazem, né, e não conseguir, né, fugir dessa questão e não conseguir atravessar a ponte, que é essa ponte movediça para chegar no castelo. E a indicação dela é claro que a gente não faça isso, né, que a gente consiga olhar o outro e atravessar essa ponte através de encontros. E aí eu convido vocês a fazer esses encontros com vários influenciadores digitais, que eu coloco aqui para vocês no módulo para vocês conhecerem. É, eles eu coloquei no Instagram, mas eles também estão em canais de YouTube, estão no TikTok. É só vocês procurarem por nome se vocês quiserem ter acesso em outra rede social. É, acho que no texto ela vai aprofundar outros movimentos que a gente tem em relação ao cérebro, né? Em relação à negação, em relação à atenuação ou à compensação do nosso preconceito em relação ao outro. Então, convido vocês a fazer a leitura também. O texto está lá na plataforma, está lá no Moodle, nesse módulo. Eu entendo que é uma leitura obrigatória para gente, né, que trabalha na área de educação especial, porque o nosso movimento maior é de quebra de preconceito.
Se a gente entende que a pessoa com deficiência vai ser adulta, capaz, casar, ter filho, viajar pelo mundo, pagar suas contas, a gente vai olhar para ele no processo educacional de alguma forma. Se a gente entende que ele é incapaz, a gente vai olhar de outra forma. Então, por isso que eu entendo que é tão importante a gente bater nessa tecla da quebra de preconceito. É mais importante para a gente que trabalha na área de educação do que entender quais são os diagnósticos, porque a gente não trabalha com os diagnósticos, a gente vai trabalhar com as potencialidades, né, e não com os diagnósticos. E aí, a gente entra numa discussão, fechando o texto um pouquinho, da diferença da deficiência, que na perspectiva dela tem relação direta com a questão biológica, então ele é o bio, da pessoa, né? A gente vai discutir um pouquinho na próxima disciplina avaliação biopsicossocial, mas ele vai ser o bio, então tem relação com algo que para a gente especificamente não tem, né, atuação direta, né? Porque a avaliação é feita pelos médicos e é uma questão corpórea, então não entra na parte da educação, mas ela vai fazer a discussão sobre a incapacidade e a desvantagem. A educação vai entrar especificamente na incapacidade e na desvantagem. Então, a incapacidade é a relação do corpo com o meio. E essa relação do corpo com o meio, na escola, tem relação direta com a forma que a gente ensina e com a forma que a escola se torna acessível para essa criança. Essa relação do corpo com o meio vai levar a uma desvantagem. Então, a gente, na educação, vai fazer uma luta para diminuição de desvantagem. Então, a incapacidade a gente vai tentar, ao máximo possível, né, tirar, porque se a gente acessibiliza as aulas, acessibiliza o contexto, a incapacidade diminui, para que ele tenha uma desvantagem menor, menos prejuízos em relação a o que ele tem direito, né, de ser e existir, e da interação dele com o meio. Vou deixar aqui para vocês também, mas tem uma lista completa lá na plataforma, vários vídeos que trazem influenciadores digitais com deficiência, e trago novamente aqui a biografia do texto, tá bom? Então, um abraço, até daqui a pouco, até outras disciplinas, até outros momentos que a gente se encontra aqui, tá bom? Tchau, tchau.